Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e estamos muito felizes porque a alegria do Senhor sempre é a nossa força. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Pessoal, eu vou dizer para vocês que as bênçãos que o Senhor quer derramar na minha e na sua vida são muito maiores do que um dia você sequer sonhou em imaginar. E eu vou te mostrar isso na palavra de Deus, usando exemplos de homens de Deus que foram completamente surpreendidos pela bondade de Deus e pelo seu poder, é claro, porque eles viram literalmente o poder de Deus agindo sobre a vida deles. E você vai ver nesse exemplo que eu vou dar para vocês aqui que o que Deus quer fazer na minha e na sua vida, literalmente, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem subiu ao coração de nenhum homem. São essas as coisas que o Senhor tem preparado para mim e para você, e por isso a gente deve confiar no ponto de vista de Deus e nas coisas que Ele tem planejado para nós. Simplesmente deixar a nossa vida ser guiada pelas mãos de Deus, porque, pessoal, isso é muito sério. O que Deus preparou para mim e para você, você não faz nem ideia da grandiosidade que é. Mas para isso a gente precisa ser moldado pelo Senhor, fazer a vontade de Deus e confiar, principalmente. Porque é muito difícil a gente, às vezes, confiar no Senhor, confiar que realmente Ele está traçando pra gente o melhor caminho, o melhor percurso. Porque, às vezes, a nossa ansiedade de ver só de uma maneira limitada, a gente tem uma visão muito limitada. Então, essa visão limitada da gente, às vezes, faz a gente se desesperar e acreditar que esse não foi o melhor caminho que Deus escolheu. Mas eu quero te dizer hoje que sim, esse foi o melhor caminho que Deus escolheu. Se você estiver na obediência ao Senhor, saiba que você está escolhendo o melhor caminho que existe e que Ele vai te surpreender sobremaneira. Você não tem ideia da forma como Deus pode te surpreender. Então, se você gostou desse tema, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, pessoal, eu vou começar já lendo a palavra de Deus com vocês. Se você tem uma Bíblia aí para você acompanhar, vai ser ótimo. Mas se você não tem, vou colocar aqui na tela para você ler juntamente comigo. Vai dizer assim, lá em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 5 até o 6, só esses dois, para vocês terem uma ideia e verem comigo como Deus é grandioso. Eu estava refletindo nessa passagem, acho que foi essa semana ainda, e aí eu tive a ideia de gravar esse vídeo para vocês, para compartilhar com vocês essa visão assim que Deus me deu acerca dessa passagem. Olha só o que vai dizer. E levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isto lhe foi creditado como justiça. Por que eu escolhi esse texto, pessoal? Eu estava refletindo sobre essa promessa que o Senhor havia dado para Abraão e para Sara. No caso, Abraão e Sara já eram bem avançados de idade, e Sara era uma mulher estéril. Abraão acreditava que ele deixaria toda a sua herança para os seus servos, sabe? E ele já não tinha muita expectativa nessa questão de ter filhos, de ter uma herança ali, de ter uma continuação da sua família, da sua descendência. E quando o Senhor faz essa promessa para ele, ele pensa assim, isso já é maravilhoso demais, né? Ele pensa, meu Deus, agora eu vou ter uma descendência, o Senhor me prometeu, então é verdade, vai acontecer. Mas mesmo assim, pessoal, eu acredito que ele, nesse momento, ainda não tinha noção da grandiosidade daquilo que Deus estava prometendo para ele. Porque Deus prometeu uma descendência, e que a descendência dele seria muito grande. Talvez ele teria muitos filhos ainda, ou talvez através desse filho que ele teria, nasceriam muitos outros filhos, e dali ele teria muitas pessoas ali na sua família, deixaria muitos descendentes. Enfim, na cabeça de Abraão, acredito que ele pensou isso. E isso já era um milagre muito grande, porque ambos já eram muito velhos, muito avançados de idade, e Sara, para completar, ainda era estéril, né? E ali ele pensou, poxa, isso já tá de bom tamanho, eu vou ter um descendente, isso já é grandioso demais para mim. Tudo bem, mas isso foi o pensamento de Abraão. Mas qual era o pensamento de Deus naquela situação e naquele momento? Mas qual era o pensamento de Deus naquele momento? Olha como os pensamentos, quando a palavra diz que os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos, isso é verdade mesmo. Os pensamentos de Deus naquele momento era que através da descendência de Abraão, nasceriam muitas famílias na terra que seriam descendentes de Abraão. Na verdade, as famílias da terra inteira
se converteriam ao Deus de Abraão. Era isso que Deus estava falando e prometendo para Abraão. Não era só uma descendência para que ele pudesse deixar a sua herança ou uma descendência para ele dar continuidade na sua família, não. O que Deus estava prometendo para Abraão e para Sara era algo muito mais grandioso, que através da sua descendência haveria um rei chamado Jesus, que libertaria o seu povo. Através da linhagem de Abraão, nasceria também Jesus. Através da sua linhagem, muitas outras famílias da terra surgiriam com a mesma fé que ele tinha, muitos outros filhos de Deus. Então, quando Deus fala assim para Abraão, conta as estrelas do céu, se é que as pode contar, assim será a sua descendência, ele não estava falando só do número de descendentes físicos ali da família natural de Abraão, mas sim de uma descendência espiritual, que seriam realmente como as estrelas dos céus, que seria literalmente como a areia da praia, porque alcançaria todo mundo. Deus estava falando do mundo inteiro, de todas as famílias da terra que nele seriam abençoadas através da descendência dele. Então, pessoal, quando Deus ele promete para você que ele vai fazer algo na sua vida de bom, de maravilhoso, simplesmente acredite. Por quê? Porque o que Deus fala e o que a gente entende é uma coisa, mas às vezes o que está no coração de Deus é muito mais grandioso do que eu e você pensamos. Às vezes o nosso pensamento, a nossa visão limitada é literalmente muito limitada, porque a gente pensa só no superficial, nas coisas boas, superficiais. Mas o que Deus tem para mim e para você são coisas muito maiores. Olha esse exemplo que ele deu para Abraão. Eu vou fazer da sua descendência como a areia da praia, como as estrelas do céu. E ele pensa, nossa, vai ser só a minha descendência. Mas não, o Senhor estava falando ali de todas as famílias da terra que nele seriam abençoadas. E através de Abraão é que surgiu eu e que surgiu você. Todas as famílias da terra que creem no mesmo Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. O mesmo Deus que criou os céus e a terra, o Deus que eles criam, é o Deus que nós cremos também. E sabe, pessoal, quando eu estava lendo esse texto, que o Senhor fala para Abraão sair para fora, olhar para as estrelas do céu e tentar contá-las, ver se ele conseguiria, e assim seria a descendência dele, que hoje essa descendência dele somos eu e você, a descendência na fé que Deus estava falando para ele, prometendo para ele. O Senhor me deu um outro texto também para mostrar até onde foi a descendência que o Senhor prometeu a Abraão. E porque ele creu, aconteceu realmente e foi muito maior do que ele pensou, do que ele imaginou. Abraão não ficou sabendo de nada disso porque ele partiu, ele está com o Senhor na eternidade. Mas naquele grande dia da volta do Senhor, quando os mortos ressuscitarem em corpos incorruptíveis, Abraão também vai ressuscitar e ele vai perceber que através da geração dele, da descendência dele, não eram só filhos físicos que Deus estava prometendo. Mas eu acredito que ele vai ficar muito orgulhoso em saber que eram filhos também espirituais, uma descendência não na carne, mas no espírito. Filhos que nasceriam e conheceriam o Evangelho através da sua descendência, através da semente de Abraão. Não uma semente física, mas uma semente espiritual. E aí o Senhor tocou no meu coração e me lembrou desse texto e falou, é até aí que vai a descendência de Abraão. Por causa daquela promessa que eu fiz, conta as estrelas do céu, se é que as pode contar, olha o que eu fiz ao longo dos anos, porque o Senhor é atemporal, para ele não existe esse negócio de tempo, né? Então, olha o que ele fez através do tempo. Abraão não faz a mínima ideia de que isso aconteceu, né? Que através da geração dele, tudo isso aconteceu. Mas naquele grande dia, ele vai saber. E preste atenção até onde foi a descendência que o Senhor prometeu a Abraão, lá no livro de Gênesis. Agora a gente vai lá para Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 9 até o 10, e vai dizer assim pra gente. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz, salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Sabe o que é isso daqui, pessoal? A grande multidão que veio da grande tribulação. Esses são os que vieram da grande tribulação. Então você pensa no seguinte, o Senhor faz essa promessa para Abraão lá no livro de Gênesis. E passam-se todos os livros da Bíblia. E lá no livro de Apocalipse, no livro final, o livro que conta a vitória dos servos do Deus Altíssimo. Nesse livro ainda tem a descendência de Abraão, que ele tinha prometido lá no livro de Gênesis, para você ter uma ideia de que quando ele promete uma coisa para mim e uma coisa para você,
é literalmente como a palavra de Deus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem subiu ao coração do homem. São essas coisas que o Senhor tem prometido para mim e para você. E ainda, que os nossos olhos não vejam isso acontecer, como foi o caso de Abraão. Ele não tinha ideia, para ele já estava ótimo ele ter uma descendência. Mas imagina quando ele levantar naquele grande dia dos mortos e perceber que a promessa que Deus tinha feito para ele era muito maior do que aquilo que ele imaginou. E é legal, pessoal, porque o Senhor, ele não só nos surpreende de uma maneira esperada, que era esperado já, né, que ele teria uma descendência. O Senhor prometeu a ele uma descendência muito numerosa. E na cabeça dele era só a família dele que o Senhor estava falando, mas nos surpreende de uma maneira inesperada. Porque Abraão, na sua limitação, com certeza, sendo um homem comum, como eu e você, mas um homem que simplesmente decidiu obedecer ao Senhor e ia ter fé, olha o que o Senhor operou nele. Ele nunca imaginaria que seria disso que o Senhor estava falando naquela promessa. Então, quando o Senhor fizer uma promessa para você, você pode ter certeza que você vai imaginar que é só aquilo. Mas você não tem ideia do que o Senhor pode fazer através da minha vida, da sua vida, se a gente simplesmente decidir fazer como Abraão, ter fé e obedecer os mandamentos do Senhor, ser fiel ao Senhor. E eu continuo a dizer para vocês, ser fiel ao Senhor vale muito a pena, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, considere se inscrever no canal. Você vai ter vídeos aí 5 vezes na semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, vídeos novinhos aí pra vocês. A gente tem vídeo de vlog, a gente tem vídeo de conteúdo bíblico. Vou fazer também mais pra frente uns conteúdos de estudo. Então eu creio que vai valer muito a pena que vocês se inscrevam aqui no canal. Se você gostou desse vídeo em específico, deixa o joinha pra você ajudar a engajar esse vídeo aqui. E compartilhe esse vídeo nos grupos da igreja, com as pessoas que você mais ama. Eu tenho certeza que vai abençoar a vida dela também. E pessoal, pra quem não me segue lá no Instagram, eu vou começar a ser mais ativa por lá e a interagir mais com vocês lá pelo Instagram. Então o meu Instagram tá aparecendo aqui embaixo e também tá na descrição do vídeo. Então caso você ainda não me segue lá pelo Instagram, é só você me seguir. Tainá Miranda Goncalves com C, tá bom, pessoal? E aí você vai me encontrar lá e a gente vai poder bater um papo bem legal. E é isso, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Ah, uma coisa também que eu esqueci de falar. Se você tem dúvidas acerca de temas bíblicos, coloca também nos vídeos. Sempre comente aqui embaixo nos vídeos que eu vou estar lendo e vou fazer vídeos com resposta a vocês, aos inscritos, não só aqui no YouTube, mas também lá no Instagram. Por isso é importante você ir lá me seguir. Vou começar a ser bem mais ativa por lá. Tá bom, pessoal? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!